Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia, Gianluca. Eu queria perguntar como é que está o time e duas coisas. Uma, a questão do calor. Agora não temos teto, como já tivemos em Arlington. Então, como que vocês preparam a partida em função da temperatura? Ontem no treino se sentiu. E sobre o Luiz Advíncula, como que ele está? Ontem ele falou, ou se falou que estava quase descartado. Você vai contar com ele para amanhã ou para a partida contra a Argentina? E Gianluca, vocês têm um rival direto no grupo, que é o Chile, joga contra a Argentina. Nós vamos jogar contra o Canadá. Se nós vencermos contra o Canadá, você acha que seria importante para nós tentar nos aproximar às quartas? Para todos de nuevo. Bom dia de novo. El equipo está bien, O está fuerte time en todo sentido. está bem, está forte em todo sentido. El calor no es algo A questão que do sea solo calor para nosotros, es para los não dos. é só para nós, é para os Y, dois. y bueno, hay formas E há maneiras de prevenir para que no te afecte demasiado, para como, por ejemplo, que o a través de calor la não impacte hidratación, demais, né? Como, por exemplo, através da maneras de hidratação, también maneiras de prevenção, aprovechar estou dentro del dizendo. partido. Si Também la durante a temperatura excede partida, lo que es 31 se a centígrados, temperatura ultrapassar os para hidratar. 31 ou 32 graus, Y vão fazer uma pausa para a si bien es hidratação. cierto, es E é verdade, una dificultad é, más, é eh, mais uma dificuldade. nosotros tenemos que pensar especialmente Porém, nós temos que en cómo pensar seguir mejorando nosotros especialmente em como y continuar que tenemos melhorando enfrente un e equipo que fuerte vamos ter lá em como lo frente es um time Canadá, forte como o que Canadá. ya lo demostró clarísimamente en el primer Já partido, demonstraram que tuvieron claramente na contra primeira vigente partida que campeón eles del mundo. tiveram contra o Así campeão que do mundo concentrarnos en atual. eso Então, vamos nos focar y nisso tomar e el tema del calor como una vamos dificultad que se tomar puede a questão do calor como uma se puede dificuldade que disimular, que pode es lo que uno puede se entrar a hacer. No aguentar, tenemos la solución, no porque o le que você podemos tem que poner una fazer, vacuna nós não temos a al mundo, solução, não no le podemos podemos botar poner um un ventilador en la teto no cabeza de nuestros jugadores, estádio, así que nem lo que sí podemos podemos es desde adentro de la cabeza colocar algum eh, dispositivo na cabeça prepararnos dos jogadores, né? para Tipo superar las ventilador, é dificultades. Y impossível. lo del Então, o que hecho se podemos é ter a es cabeça algo que hay pronta que para irlo ultrapassar as viendo día a día. dificuldades. E sobre o El advíncula, temos que ver todos os dias viernes salió, pues estaba o muy que vai nervioso, acontecendo. según él Na describió, sexta, ele ya le había saiu pasado porque otras estava com veces, pero muita dor. É uma dor que ele que já nunca lo había sofreu em sacado outros de un momentos, partido. Esta vez sí. mas nunca foi Y tão forte como para sair do campo. Essa vez foi. ya el sábado estaba un poquito mejor, el domingo un E poquito mejor, já no ayer sábado estava eh, melhor, ya ontem se ele lo estava veía melhor caminar também. sin Já se percebia que prácticamente ele sin dificultad. caminhava Así quase que sem dificuldade. veremos cómo está hoy. Então, vamos ver como que ele está Por ahora no hoje. hay nadie descartado para el E partido de por mañana. enquanto, não tem ninguém Buenos días. que não vai ser Yo de considerado para a verdad partida de amanhã. no veo más allá de este partido. Nos estamos preparando en la Eu mejor não manera penso y além como el dessa otro técnico partida. y profe nos están ayudando Estamos bastante a conocer más nos el rival aprontando e a y, comissão técnica y estão nada nos más, ajudando a solo me enfoco conhecer o en Canadá. adversário. E é isso, estou só me focando na partida contra o Canadá. Desearle muchos éxitos Oi, para el Camila partido de mañana. Zapata, da DirecTV Gianluca, Sports. igualmente. Primero, Sucesso para preguntarle amanhã. qué Professor, virtudes y defectos nos puede hablar de Canadá, quais que ya decíamos virtudes a e usted defeitos ya você manifestó no encontrou es do un rival para Canadá? menospreciar en Você já absoluto. falou que Y não para é um Gianluca, rival ¿cómo está para el grupo y
cómo não levantarse considerar, considerando né? que se pierde para Canadá al Ou para menos a un gran menosprezar. referente como es Lucha Conte. E Gracias. como que estão, Bien, Gianluca, sabendo que não vão ter o Advíncula para a partida contra o Canadá? me quedé con lo último. Yo te dije que no estaba descartado, pero vos Bom, ya lo fiquei como descartaste. último. Eu falei que não estava descartado, mas você já descartou. Tudo bem. Me parece que es un equipo físico, un equipo fuerte, Eu acho que é um time forte, físico, veloz, dinámico, rápido, con dinâmico, transiciones rápidas, com transições como rápidas, fortaleza, con llegada por las como por las fortaleza, bandas, com como chegada pelas otra de bandas, sus pelas fortalezas laterais, importantes. como Ese outra fortaleza fuerte que importante. dije, me parece que en algún momento Eu en el acho partido contra que Argentina em algum momento durante o jogo contra a Argentina, en ese límite eles muy fino estiveram nesse entre fuerza y limite violencia bem fino me entre parece força e que violência. Eu acho que, con otra mirada com outro olhar, arbitral por ahí mañana dos no habría un par de árbitros, jugadores talvez amanhã después del alguns partido contra jogadores Argentina não hubiesen quedado estariam, afuera un né? par Após a partida podrían haber contra a quedado afuera un Argentina, par de jugadores de Canadá. alguns dos jogadores do Canadá Pero poderiam bueno, ter ficado también fora. nosotros somos fuertes en ese sentido Mas y nós en todo somos sentido, fortes así nesse que sentido também e em todo sentido também. te dije Então, en lineamientos generales las eu virtudes falei em termos gerais que sobre vemos as también, con todo virtudes. respeto que como todo Nós, equipo com tiene todo sus defectos, respeito, achamos así que que tem vamos a defeitos tratar também, como todos os de que times. esos Então, defectos nós se vean tentaremos y que de las esses virtudes defeitos tratar sejam percebidos. E sobre as de virtudes, bom, anularlas o por lo menos disimularlas. tentaremos anulá-las ou Y que não se vejam. el grupo sigue siendo muy unido, E como bom, o siempre, grupo continua bem y yo creo unido, como que sempre. es muy E eu importante seguir acho con la misma que actitud del último é partido bem y partido a importante partido para nos nós sentimos un poco continuar com más a cómodos en mesma el campo, atitude no da como última otro partido partida. se Nós estamos vio nos y sentindo mais confortáveis no campo. Eu acho siento que que deu para estamos en el camino perceber correcto. no último jogo e eu sinto que estamos no caminho certo. Gianluca, ¿qué tal? César Rivar de Radio Ovación. Ayer Olha, César Rival, do Rádio Ovación. se sacó a los medios Juan Carlos Oblitas, habló de una Ontem responsabilidad, de una mochila sobre se falou com a mídia sobre a responsabilidade, a mochila. frente a Chile, recuperó E na muchísimo. margem disso, eu acho que Está trabajando con él ese aspecto que por ahí está acontecendo muito no futebol mexicano, né? todavía no se está dando, lo que seguramente usted quiere E saber, cómo se está trabajando con você él. acha Entonces, Gianluca, que me dijiste en la zona como mixta que que estão trabalhando com os jogadores? Desculpem, o microfone está desligado. la jugada esa del tanto Gianluca, sobre Chile. ¿Y estás descansando? Eso es lo más importante. você falou que não ia conseguir dormir após esse gol que não conseguiram fazer contra o Chile. Centrales canadienses. E você já está descansando? Como você se apronta para enfrentar esses zagueiros do Canadá? Sí, Piero no es la excepción, se trabaja con todos igual, tomando el Sim, mismo ejemplo que o Piero não é exceção. Tomando o el mesmo mismo exemplo, ejemplo, son bravos. o que aconteceu aí? Esses caras são complicados, né? Tomando el mismo ejemplo que vos decías, Então, y com o bueno, mesmo ahí ahorita exemplo también que se você hacen falou, correcciones. Y es bom, Lapadula também se y fazem correções Gianluca para bastante más a años, por Gianluca, más e que ele é sea pibe Lapadula, e tem que muitos Piero. anos, mesmo que Pero ele digo, a todos finja ser tratamos novinho, de que o ayudarlos Piero, con né? las Então a gente correcciones tenta y ajudar todos com si pones el cuerpo correções. más así, si te E se perfilás más você para allá, colocar o corpo mais a assim, se Piero botar es esse uno perfil, de los que más conozco del plantel o Piero, eu conheço bem por ele, é haberlo um dos que dirigido el año mais pasado conheço do elenco, porque eu y já sé de comandei su ele no ano potencial. passado e eu Eh, sei do seu yo creo potencial. que como todo el equipo
Eu individual y acho que como um colectivamente time todo, individual e estamos en condiciones coletivamente, de seguir mejorando estamos em con condições pasos de firmes continuar y melhorando. Piero no es la excepción. E o Piero não é exceção. He visto el vídeo 100 veces, pero Eu logré assisti dormir. o vídeo Logré dormir 1 milhar de descansar. vezes, Creo que porém consegui jugando cada dormir e 4 días es muy descansar. importante E eu acho que descansar, jogando a cada 4 recuperarse dias, bien descansar e se recuperar cuando hay que bem é trabajar, muito hacerlo bien. importante. Y lo E estamos quando haciendo temos bien. que Entonces, trabalhar, me fazê-lo siento muy bem. E bien. estamos fazendo bem. Então eu me sinto muito bem. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pisano para Claro Sports. Bueno, Boa moviéndonos un poquito tarde afuera de lo futbolístico, para ¿cómo Claro te llevas Sports. con tu apodo, el nono Indo y fora da números questão para lo futebolística, como futbolístico? é que você Hablamos mucho del rival se Canadá. dá ¿Qué puedes com o decir seu vos apelido, o avô? con respecto E a Perú? sobre ¿Cómo o se encuentra adversário, o que para el você partido? poderia dizer sobre o Peru e como é que estão para o Nombre partido? al responsable. No, no fui yo. Quem falou? Foi ele? Não fui eu, não fui eu. Mira, toda la vida me dijeron Olha flaco, só, eh, a vida toda me chamaram de y, El y Flaco, todo o depende magrinho. de quién te lo diga. E, bom, vai depender de quem falar, sabe? E Eh, como é que é falado. y voy a poner un ejemplo bien claro. E eu vou dar um exemplo bem Tengo claro. amigos que toda la vida le dije negro, porque era Eu su tenho apodo. amigos que eu chamei de negro a vida toda porque Jamás lo esse era o dije por un apelido. tema racista, lo dije Eu porque jamais falei em termos tenemos cariño, ¿no? racistas, sabe? É uma questão de Entonces, carinho. pero Então, está la otra forma de decir también, está a outra con maneira de desprecio, dizer as coisas também, né? Com desprezo, Entonces, lo seja o importante que es for. Então, o importante é que sienta la persona que me dice no, no. a Tengo pessoa todo que el está me derecho chamando de para ser nono, negro, avôzinho, tengo más bom, que años, tengo saibam más que eu posso ser talento, avôzinho, claro, porque eu sou no hay bem problema. velho, Por sabe? mí que Então, se tudo sientan bem. cómodos, me digan como quieran. Então, se sentirem Lo confortáveis me importante es que chamando lo diga assim, como trato de tudo bem. decirlo en O la vida. Yo importante respeto a todo el é que, mundo como y eu exijo tento dizer na vida, eu respeito a lo todo mismo. mundo e eu exijo respeito também. E o que Eh, tem o Peru para enfrentar o Tal cual Canadá lo nessa decía partida? Gianluca, estamos cada vez más claros con la idea. Como falou o Gianluca, temos a ideia cada vez mais clara. Se va desarrollando con mayor A ideia vai se firmeza. desenvolvendo com eh, mais y, firmeza. y todo eso nos hace sentir más fuertes. E tudo isso faz com que a gente se Creo sinta que mais tenemos forte. E, un bom, equipo que se eu va acho que ensambleando y para temos mí por um ahí está la time fortaleza que de vai Perú. se Eh, adaptando, no, que vai se entrosando. E para no mim essa é a apuntamos a fortaleza do depender de Peru. nadie, de ningún jugador. Não queremos Ahora depender estábamos de hablando del caso de ninguém, Lucho, de nenhum que marca la jogador. Falamos importancia do del Advíncula. vínculo Quem pode negar a para importância la dele selección de Perú. para a Pero sin seleção el do vínculo va a Peru? jugar otro Mas y, sem o Advíncula, tem y el outro equipo jogador tiene que que vai funcionar entrar. igual. Es el E o equipo time tem que funcionar el que tiene igual. que É potenciar las a individualidades y equipe por que ese tem que camino es que estamos potencializar yendo as individualidades. E esse é o me trilho que parece nós que estamos estamos percorrendo. yendo E en eu acho forma que, bom, correcta que y que estamos a los indo na jugadores maneira certa les gusta la e idea, que entonces os jogadores gostam si da ellos están ideia. convencidos, Então, se eles estão no han dudado convencidos, como para seguir mejorando. as coisas estão como para continuar melhorando. Sí. Jorge, Gianluca, buenos días. Oi, bom Jorge, dia. Perú y Chile son rivales que se conocen en Sudamérica, Jorge, juegan o Peru e o permanentemente Chile entre são ellos, adversários que se conhecem na y América Canadá do es una Sul, selección jogando sempre nas distinta. ¿Cuál podría eliminatórias, é ser el útil clássico, mas o jugador Canadá é con CONCACAF diferente. ahora Então, que o qual tenemos a útil Canadá enfrente, más allá de que foi tenga jogar contra times da otras características? CONCACAF, Si el tendo o partido Canadá lá em frente, mesmo com da diferentes que contra características. Chile tuvimos un E tiempo cada uno você y nos acha que conocemos, contra o contra Chile Canadá, ¿qué foi um partido se tempo de cada podría um? A gente já se Gianluca conhece, mas Orozco, lo que o te que decía, tipo de partida haber espera contra o dormido y Canadá? haber E visto 100 veces el Gianluca, mismo video, se você conseguiu ¿cuánta descansar, se você ansiedad assistiu tienes 1 milhar para de volver vezes estar con o la selección vídeo, peruana? ¿Cómo manejas eso? quanta ansiedade você tem de fazer mais um gol para a Y de seleção do alguna Peru? manera sirve, más allá, digo, los partidos É, as anteriores contra partidas
anteriores contra Eh, adversários da América Central servem, claro, en varias cosas se parecen, e tanto Dominicana como El Salvador, a Dominicana, El Nicaragua. Salvador, a Entonces, Nicarágua têm semelhanças, pero como tú decís, también tienen alguna mas como característica você diferente. falou, também tem De todas características formas, diferentes. hemos, De igual maneira, hemos estudiado bastante cómo es el nós rival, estudamos pero una vez más, bastante sobre o adversário, insisto en mas, lo mais mismo. uma vez, faço Lo questão. importante es que nosotros sigamos O creciendo. A importante é eso que vinimos nós a la Copa. sigamos crescendo. Para isso que a eh, gente está aqui na a querer Copa. ganar cada partido que juguemos. Queremos ganhar Ahora, como cada dijo partida que Gianluca, a gente tiver. E estamos como falou o enfocados plenamente en este Gianluca, partido contra estamos Canadá totalmente y con focados na próxima la partida idea contra o fija de Canadá ganarles, e com a ideia fixa como de salimos a jugar vencer. contra Chile también, A pero, mesma coisa quando a gente foi jogar pero contra o Chile. no nos olvidamos que No paralelamente entanto, estamos a gente não buscando esquece que, ao que el mesmo equipo tempo, esté estamos cada día más fuerte procurando que o time y estiver cada dia mais forte regresar a las eliminatorias para voltar para as para eliminatórias, buscar la gran meta de este para proceso, atingir que o es grande la objetivo desse clasificación al próximo processo, mundial. que é a classificação à próxima Copa do Mundo. Sí, es claro, para un delantero el gol Sim, para es um vida, es alimento. atacante, Y o también gol algo é que vida, yo lo é reconozco o de ar que a forma, gente otra manera respira, que né? E também é prepararme para mim. con el trabajo, E con la eu actitud, só con la misma actitud del posso último me partido preparar com o y sobre trabalho com a todo mesma atitude que na última cuando partida, se e generan ocasiones, es especialmente algo muy importante quando para mí, se para geram los delanteros. ocasiões, Entonces, para mim eh, é muito yo creo importante, né? E para que os delanteiros estar aí. Então eu que acho seguir así que en este camino temos y, que continuar y assim, claro, nesse caminho, mejorar y e bom, trabajar. melhorar e trabalhar. Buen día, Walter Arraya, Disque Sport de Perú. ¿Usted Oi, coincide cuando Walter podemos decir Arraia, do que Peru. el fuerte de Perú ahora es su sistema Se defensivo diz que en este agora o momento Peru tem um bom y sistema buscando defensivo, né, variantes que é a sua fortaleza. contra E Canadá? buscando ¿Cómo está lo de variantes Reina? para a ¿Está listo quizá partida para contra a arrancar, Canadá. Como é para que jugar está mucho o más Reina? Está minutos? para começar, Y para si jogar mais considera ya como una minutos. variante mucho más factible E você esa considera rivalidad mais contra Chile provável, a Cristian Cuevas. pensando na partida contra o ¿Cómo está Chile, o Christian físicamente? Y Cueva, para Gianluca, como que ele efectivamente está? Canadá es un equipo muy E físico, lo hemos para visto. Gianluca, o Canadá é um ¿Cómo time está bem usted para jugar ese partido? físico. Então, como você También está mucho para essa físico, partida? te han maltratado con la selección Se cuidando bastante, também no con muchos físico, né? cortes. Es Você decir, também los recebeu rasgos te muito, sientes muito golpe, que a né? pesar Quebrou o de eso nariz has mais de uma ganado vez. con la Então, como selección. você se sente, né? Porque você, mesmo com tanta batida, tanto El golpe, plantel dá tudo pela seleção. excepto el tema de Lucho, que O viene, elenco, como ya dije, mejorando día exceto a día. pelo Advíncula, que está melhorando todos os Eh, dias, Todos los demás están en perfectas condiciones. todos os outros Desde el jogadores estão punto em de ótimas vista condições. médico, E no sanitario, ponto de vista médico, tenemos tá? que ver Na questão da en las saúde. próximas horas Vamos ver nas próximas eh, horas para decidirnos totalmente, más o que allá vai de que ya acontecer haya para nós una decidir, para além de predecisión. que já a gente eh, tenha uma decisão lo que prévia. tenemos Bom, o que temos que decidir finalmente é pensado lo podemos se o que a pasar de los gente hechos pensou pode se levar arrancando para con os los 11 fatos, que queremos começando com os arrancar a 11 partir de que cuanto nos queremos muestren começar sempre que que demonstrem están bien, que están recuperados, que no hay que nada, estão bem, que no hay estão nada que nos diga que no recuperados, pueden arrancar. que Y não Brian há está nada dentro dizendo que não del podem grupo, começar. E o Brian Reina é parte do te repito, grupo en plenas condiciones desde el punto de vista médico. e, mais uma vez, em ótimas Eh, condições de saúde, na questão médica, no hay ningún rastro de não lesión, há así que él está totalmente a la nenhum orden de resto ser da sua convocado a lesão, ele principio está à ordem e ele para el poderá reciente ser correr del partido. considerado Es para o una início ou no excelente decorrer opción, da no tengo partida. duda.
É uma excelente opção, Eh, sem dúvida. y Cristian, E o Christian, ya el bom, partido pasado estaba, já na partida passada, estaba ahí la posibilidad, estava a pero possibilidade desgraciadamente los de últimos ele cambios jogar, tuve que mas hacer por infelizmente obligación. eu tive que fazer as eh, últimas 2 y substituições no por por aquello obrigação. que yo podía estar E não queriendo foi plasmar, por pero causa do que eu queria fazer, está ya como para tener minutos sin mas problema. já está como para ter minutos sem problema. El estado físico es fundamental. Yo Bom, intento para cuidarme mim, de la a mejor questão manera física é fundamental. Eu y, tento me y yo me cuidar siento muy bien. muito No e eu tengo me ninguna sinto molestia, muito bem. aparte Eu del não nariz, tenho nenhum desconforto, que se quedó chueco. além do nariz, que Pero bueno, ficou aí ya me meio siento torto, muy, muy bien. mas bom, eu me sinto muito bem. Hola, Gianluca, ¿cómo estás? Eh, Oi, boa tarde. profe, para usted lo hablamos la vez pasada acerca Profe, a gente de lo bien falou que usted veía que el público acompañaba a la sobre selección o qual bem y ahora você sobre estava eso le vendo pregunto acompanhada da si torcida da ese contacto seleção. Então, cercano cada vez que conheço suben al bus o esse bajan del bus y la gente contato está tão ahí, pide próximo quando vocês autógrafo y todo. vão para ¿Usted um cree que eso al ônibus ou jugador le descem hace do bien, lo ônibus e as motiva, pessoas lo mantiene en pedindo contacto con la gente? saudações? ¿Es algo Vocês positivo para la pensam, você unión del grupo pensa que también? esse ¿Cómo ve esa contato parte com a emocional? torcida é bom Y para os para jogadores e Gianluca, para a união te do vi en el partido grupo? Como é que pasado você en muchos percebe essa questão momentos emocional? atrás de E Oreja Gianluca, Flores, na o sea, como partida que anterior, Oreja más de punta você y tú estava hasta atrás recuperando do muchos Oreja balones en el Flores. medio. Ele mais ¿Eso de es porque así ponta e se da você el também partido recuperando o a eso bola es no una meio. indicación que se Isso te foi por da causa previamente? desse Gracias. jogo ou é uma Por indicação supuesto já que es dada de previamente? mucha ayuda. Siempre Bom, dije com lo mismo, certeza acá o estamos todos ajuda juntos o muito. esto E no sale sempre falo a adelante. mesma coisa. Y, Estamos juntos, senão y as la coisas não afición vão dar peruana certo. es, E a torcida no peruana, digo que sea única, pero bom, eu não vou dizer única, es porém muy especial. Y é así bem lo especial. sienten los jugadores y así E lo os sentimos jogadores nosotros. sentem Eso es isso, lo e importante. nós sentimos Y isso ellos, também. E o mais importante é como se ellos sentem os más hay veces jogadores. que yo sé E que ellos mais les uma pasa lo coisa, mismo. algumas Les vezes eu gustaría sei que tener eles estão eh, pensando a mesma coisa, né? como Nós gostaríamos más ida y de vuelta, ter, que a veces mas no podemos ni e aí volta, acercarnos a la gente sabe? Às porque vezes el nem tiempo, deixam la a gente, seguridad, nem podemos etcétera. aproximar as pessoas, eu sei, Pero questões de sinceramente segurança e tal, nosotros sí jugamos para ellos. mas Jugamos nós para estamos ellos, jogando pero para jugamos eles. para Perú, para el hincha Nós peruano, jogamos para nós, mas jogamos para o Peru, esa para a persona torcida que peruana, quisiera estar para metido dentro de la essa cancha pessoa que y darnos más gostaria de estar fuerza dentro do gramado y para nos dar força. E nuestros esfuerzos son para ellos. Ellos os se nossos esfuerzan esforços são para precisamente eles. Eles se esforçam para conseguir, precisamente si Dios nos ayuda, a hacerlos felices. para conseguir, se Entonces, Deus quiser, fazer com que a nos torcida seja encantaría tener feliz. mucho más ida y Então, mais vuelta, uma aunque vez, nós seamos gostaríamos de ter enormes, muito mais ida e el cariño que volta, hemos recibido valorizamos desde que hemos muito o llegado carinho acá, ni que hablar recebido el de no allá momento que a gente chegou aqui, de também, Lima. obviamente, em Pero, Lima, este, mas pero bueno, todo lo que no podemos hacer afuera de la cancha tudo que a gente não consegue y fazer fora do campo intercambiar más con ellos, e sí lo trocar podemos mais com hacer dentro de la eles, cancha para sim, que ellos podemos sean fazer felices. dentro do campo para que eles sejam felizes. Sí, estoy tratando de mejorar en la parte Bom, defensiva. estou Es algo que tentando nos melhorar a pide el parte profe y a veces se dan defensiva. las situaciones. O Y treinador está tal vez pedindo e en esta também as situación situações pedem quería ayudar al também. E equipo talvez y nesta situação eu quería hacerlo ahí. ajudar o time e estou muito Por contente de ende, ter feito. estando bien físicamente, E no me cuesta, entonces, estando bem fisicamente não é difícil. de nada. Então é isso. De nada. Ay, English okay? Tudo bem com o You inglês? have the thing? No. yo por ello que no van a entender. Não? You have the thing? Eles não vão entender nada. Ya di muchas conferencias. ¿Y qué hago con esto? Eu já fiz. O que que tenho que fazer com isso? En inglés, pero es diferente.
Eu já fiz muitas coletivas em inglês, mas o inglês americano é mais difícil para mim de entender. ¿Es ok? Você quer passar para outro jornalista primeiro? Jorge, buenos días. Comentabas al Oi, inicio bom en la dia. rueda de prensa Você falou no la início da agresividad de coletiva Canadá en el partido contra Argentina, a agressividade do extrema Canadá con la contra a violencia. ¿Le Argentina. preocupa el Você estado falou físico de que los estavam jugadores perto da si hubiera violência. Você agresividad fica real en el preocupada com o partido estado de hoy? físico Y sobre todo dos teniendo en cuenta jogadores pues que varios com terminaron tocándose. Mira, para los dos permissão lados me dos parece árbitros? Bom, se for para os dois lados, tudo bem. Y bueno, si esto es a los golpes, será a E los bom, golpes. Tampoco le vamos a rehuir. se vai ser assim, é assim, né? No sé si tú lo decís A desde el lado de gente. Canadá, no sé de dónde lo decís, pero Não sei se você está falando no do me lado do preocupa Canadá, para mas nada eu não el otro fico anímico. preocupado, não, Ahora, na questão como moral, son reglas, anímica. hay que Mas o cumplirlas. futebol Hubo un par de tem situaciones regras que que había têm que ser visto cumpridas. E houve situações que o mundo que todo se viu comentan hasta hoy. No es que las comento que yo, são comentadas até hoje. fueron Não sou eu só que estou infracciones falando disso, né? con Que exceso foram de fuerza infrações com y excesso de poniendo en força peligro el e físico del rival. Y eso jamás yo le voy a pedir a colocando o los físico do jugadores que hagan adversário con los em rivales. perigo. Eu jamais Si vou es pedir isso por para os meus fuerza jogadores. en sí nomás, Mas se é uma no me questão preocupa de para nada. força, a força em si Para mesma, nada. tudo bem com isso. Lo que sí me preocupa que sean permisivos O con que la me violencia, preocupa é que porque permitam a los partidos, violência, conociéndolos a ellos porque también, ellos no van a rehuir. conhecendo eles Eh, também, si eles não vão el fugir, não. partido se presenta de esa manera, Se a y bueno, partida se será apresentar dessa maneira, bom, un tema de andar a las trompadas. Y si tenemos que então andar a las trompadas, teremos pero que nosotros nadie nos va a llevar por delante. dar golpe, Nadie. tudo bem, mas ninguém vai arrasar conosco. ¿Listo? Ah, Acabou? ok. Ah, não. Good. Sí, Coach, Tudo bem? how are you? fine. Oi, tudo bem? Tudo. When you've watched Canada, which Quando players você in assistiu o particular jogo do do you think Canadá, quais stood out as the jogadores em most dangerous, and particular how do you você plan to acha que se defend those specific salientaram como os players? mais Thank you. perigosos e como você vai fazer a defesa desses jogadores em particular? Eh, como dije al principio, cuando me preguntaron por Bom, como Canadá, falei no início, quando me perguntaram me parece sobre que es un a seleção do equipo Canadá, eu acho que é um time veloz, un equipo muy dinámico. rápido, muito Hay algún dinâmico, destaque, pero há algum yo destaque, prefiero estar atento a porém eu todos. prefiro ficar ligado a Eh, todos, com todos. no destacaría a nadie en especial, sino, Eu não salientaria nenhum jogador em especial, como te digo, mas, en como términos estou ofensivos, dizendo, em termos este, ofensivos, tienen buen pie, tienen buena, eles têm bom pé, especialmente mucha velocidad. especialmente muita velocidade. Pero bueno, tampoco es algo E, bom, que no lo tuviera Chile. En algunos o Chile aspectos me também parece como que tinha isso, sabe? Em alguns ofensivamente se pueden aspectos, parecer a eu acho Chile que ofensivamente en pode ser cuanto a la semelhante ao técnica y Chile, a la dinámica. sobre a Mitad questão de cancha técnica e para dinâmica adelante y a la do búsqueda de meio-campo transiciones para rápidas. cima, né? E a procura de Eh, transições me rápidas. parece que Eu acho la que diferencia sustancial puede estar en que a Chile, diferença principal su poderia estar no potencial fato de que o Chile, es atacarte frontal o primero potencial por deles adentro, é o ataque frontal eh, primeiro, buscarte pela parte por la interior zona central. Y lo de e Canadá pela es parte más por las central bandas, do es más campo. de E o utilizar Canadá vai mais pelas las laterais, franjas usa mais laterales as laterais, né? para As faixas llegar laterais, después por adentro. Así que para chegar son logo características, para pero dentro. Então, são características, bueno, las respetamos mas y bom, como siempre digo, nós respeitamos elas e como eu ni sempre subestimamos a falo, nadie, ni tampoco a gente nem sobreestimamos. subestima ninguém, nem sobreestima ninguém. Buenas tardes. Hola. Buenos días todavía, ¿no? Aunque usted dice que buenas tardes. Oi, bom dia ou boa tarde? Você fala aqui boa tarde Para e depois o nosotros, buenos almoço. días. É, Buenos días. para nós é bom Lucas, dia, tá? quería preguntarle por una Bom palabra que dia, usted Gianluca.
há uma palavra-chave que acho que se percebeu muito no segundo tempo, que é a questão da confiança. O quão importante você acha que a confiança é para começar a desenvolver um projeto como o qual você está colocando? Porque quando você começa a vencer, o Chile estava mais desconfortável na partida, e aí, ao mesmo tempo, apareceram os melhores momentos do Peru com a bola, e parecia que aí a confiança do time estava crescendo. E para Gianluca, uma reflexão: sempre que você está fazendo um depoimento, você está muito focado, mesmo se você marcou um gol, não, se venceu, perdeu, você está sempre bem focado, muito envolvido como que tem que fazer a continuação. Como você trabalha mentalmente para estar sempre tão focado no que vem, no que você tem que responder, no que você tem que visualizar? Sí, creo que la confianza eh, Bom, eu acho que a es fundamental en confiança cualquier actividad. é fundamental Ninguno de em ustedes, qualquer de los que atividade. preguntaron si no se tiene Nenhum de confianza, vocês que fizeram eh, perguntas no podrían sem hacer buenas preguntas. confiança nem poderiam Eh, fazer boas se les perguntas notaría inmediatamente, les temblaría la voz. e se Cada uno en su profesión. perceberia, a sua Y, voz ficaria y para todo fraca. necesitamos Cada um no seu trabalho ese e para sentirnos tudo fuertes, a gente precisa de se de sentir forte, de ese estado anímico precisa eh, desse estado moral, que, anímico, que, insisto, que te haga sentir faça fuerte. Y para questão, eso que te ajude a sentir forte. E para hay isso, otro aspecto há outro que para mí es aspecto fundamental. que eu considero Para, fundamental. para estar, para tener autoconfianza hay que estar Para convencido de ter lo que uno hace. autoconfiança, você tem que estar convencido do Entrenándolo que você previamente, faz, en el caso nuestro, treinando eh, previamente, no nosso y, caso, y discutiéndolo si e es necesario, pero llegar al discutindo se for partido necessário, mas chegar no totalmente momento da convencido de lo que vas a partida hacer. totalmente Cuando vos estás convencido do que convencido, você vai fazer. Quando seguramente você haces las está cosas con más confianza. convencido, com certeza vai fazer as coisas com mais Y confiança. tratando de dejar, me E inspira tentando também, eso que está en el piso, esa eu estou mochila vendo aí o que tem que, no chão, sabe? que Essa viene mochila, pesada tentando tirar essa en mochila que cuanto a está bem resultados pesada, negativos, sobre os eh, resultados tratar negativos, de irla sabe? dejando de lado Tentar então y tirar essa pensar mochila das costas que esta e es una situación pensar para revertir, que essa que lo daqui é uma podemos hacer, situação para estar reverter e que a gente convencidos pode. de que lo A podemos gente hacer. tem Eso que genera estar autoconfianza. convencida de que podemos fazer. Isso aí gera Yo autoconfiança. creo que esta misma actitud siempre la tuve en mi vida, Bom, no solo en el deporte, eu sempre tive a y mesma creo que atitude na minha vida, não só no esporte. con los sufrimientos, algunas E eu derrotas, acho que com o sofrimento, fortaleciéndome, algumas derrotas, he me mejorado bastante fortalecendo, eu y creo melhorei que tal vez bastante. lo Eu más acho que importante es talvez enfrentar los é miedos muito eh, importante enfrentar y os esas cosas medos. me han fortalecido E bastante. esse tipo de coisa me ajudou a me Y creo que con fortalecer. el trabajo, que es lo más E eu importante acho que como o en mi vida, trabalho, que é o la mais dedicación en lo importante que na minha hago, vida, mi pasión, a es lo que me dedicação, como puede, que eu faço com a minha me puede paixão, hacerme falta. é uma coisa que eu sempre preciso. Para Gianluca también. Gustavo Peralta del Euromax. Jorge, hay varios líderes en el equipo, Oi. pero en especial quiero pedirle un concepto sobre Carlos Zambrano y su importancia en el Eu mismo. queria perguntar sobre o También Carlos cómo Zambrano e a siente sua y lo importância valora no usted time, a boa Copa que está en fazendo e Gianluca que se y vê en bem Gianluca. recuperado. Hay ejemplos para E cada para uno o de ellos a sus Gianluca, 40 años. Los dos son los líderes del ataque. o Guerreiro está com 40 Conviven con anos, él. vocês são ¿Qué es os lo que le dois os genera a su líderes do edad ataque. estar E en esta como é a competencia? convivência com ele, o que você pensa dele com essa idade jogando essa competição? Bien, ya alguna vez lo he explicado Bom, eu já que expliquei nadie viene y se presenta y que dice yo voy a ser el líder ninguém de este grupo chega e se o yo apresenta e quiero ser fala eu el serei o líder. líder desse El grupo ou eu liderazgo se quero otorga a ser o los líder compañeros desse grupo. A y hay liderança é distintos dada tipos pelos de líderes. companheiros e há Eh, diferentes tipos de Gianluca líderes. es uno, con su característica, O con su Gianluca forma. é líder pelas suas Hay otros que son más características, suas expresivos, menos formas. expresivos, Tem hablan outros menos. que são mais Luis expressivos, Carlos menos, seguramente falam está en el mais, grupo falam de los menos. referentes, E o Carlos está nesse porque grupo aparte el das ser referente referências, te lo da porque también
ser uma referência, ser referencial, também é dado pelo passado, en el sentido de que tenés no sentido ya de que você una já historia tem contada uma en el história grupo contada actual que es la selección. no grupo atual, que é a Eh, seleção. Yo creo que también, en el Eu caso de acho que Carlos o en el caso também, de cualquiera, no caso do hay Carlos ou veces do que for, que tu há liderazgo puede ser vezes que a en algunos liderança, aspectos, em alguns este, aspectos, hay detalles que podés mejorar tem detalhes que y podem ser también creo melhorados. entonces que lo E mismo eu que digo acho del equipo também que o que son eu estou falando do muy time buenas também é assim, individualidades, né? São boas pero, individualidades, pero lo importante es que funcionen como equipo y eso porém los va a o potenciar más. importante Y bueno, é o en los talentos entrosamento pasa lo como mismo. time. Isso aí vai dar mais Entonces, potencial. A mesma coisa tenemos acontece que com as hablar con referências, Carlos, com os la referentes. verdad, Mas sem dúvida, o Carlos, especialmente adentro de la cancha, que es donde yo lo tengo especialmente dentro do que campo, realmente observar a fondo, que é onde eu eh, preciso me parece que ficar ligado com en ele, bom, aí en esta experiencia que hemos tenido con él, eu acho que nesta en experiência que a gente lleva está 3 partidos tendo com jugados con ele, nosotros, ele leva 3 realmente partidas jogadas conosco se e, está bom, firmando cada día más, ¿no? realmente ele está se afirmando a cada dia mais. Me encantaría llegar a los 40 años como Paulo, Eu como vos, y adoraria chegar seguramente aos lo harás 40 súper como o bien. Paulo, porque Es un jugador fisicamente ele está histórico, super bem, fue por ele é eso um en la jogador selección histórico, y claro, es una ele presencia muy fez importante para história mí na y para todo el seleção grupo. e é uma presença bem importante para mim e para o grupo todo. Jorge, ¿cómo está? Mais 2 perguntas. Parte de lo que mejoró el equipo en el segundo tiempo Bom, fue adelantarse parte 20, do que 25 centímetros melhorou o con time no respecto al segundo arco. tempo foi se adiantar 20 ¿Es algo que metros se conversó al medio tiempo o es comparado algo com o que primeiro depende del tempo. Perú Vocês o falaram cómo disso no manejan intervalo, depende do con eso Peru, al rival? Y ou para também Gianluca, tem a ver com o esta es que una Copa permite América o donde adversário. E evidentemente para algo Gianluca, pasa positivo con la segunda Copa selección en América Copa Américas sua. en los E tem últimos alguma tiempos. coisa positiva ¿Qué tal fue acontecendo esa com a seleção na convivencia Copa en estos América, né? últimos Então, o que você días con percebe Gianluca na que convivência que se vocês mejoró chamam de con el tiempo? família, do grupo, que potencializa o time na Sí, Copa? nuestra idea en general es tratar A nossa ideia, em geral, de ser protagonistas en el partido y é una de las tentar ser formas de ser protagonistas protagonistas na partida, e uma das es maneiras de fazer precisamente isso teniendo el equipo é más alto y como eh, time mais para cima, recuperar más mais arriba, alto, a veces e recuperar mais las lá virtudes del acima. rival Então, às vezes, as virtudes do adversário no te lo permiten, não pero permitem, específicamente el otro día sí hubo mas un par de ajustes especificamente que no se outro hicieron dia, y con ello, fizemos alguns más ajustes que, lo que estábamos hablando recién, com isso, mas o que a gente já falou, de sentirte fuerte, confiado y de se animarte. sentir fortes, Soltarte. confiados e Creo que esos fueron los factores ousar, que llevaron eu acho que a que el equipo se sintiera más esses fuerte, estuviera más foram arriba os fatores que y, fizeram com que o time y no estivesse mais solo forte, fosse mais para cima, e no não solo se só transmite de tu lado, se sino que también aparecen transmite los errores do del seu otro. lado, porque também aparecem os erros do Pero, adversário. pero sí fue por ahí y ellos Mas lo hicieron sim, muy bien. foi assim e eles fizeram muito bem. Sí, de verdad es una familia la selección. Yo llevo É, 4 años ya a trabajando y la seleção é verdad uma siempre me família. Eu sentí levo 4 muy, anos muy na seleção e eu cómodo sempre me eh, senti en todos los muito aspectos. confortável Y em todos claro, os me aspectos. E bom, gustaría hacer eu una Copa América gostaria mejor de la fazer última uma y yo Copa creo que América con melhor do este que a grupo última. E eu acho que com podemos esse hacerlo. grupo daqui, Estamos mejorando a gente pode bastante fazê-lo. en todos los Estamos aspectos y hay melhorando que bastante seguir así. em todos os aspectos e temos que continuar assim. Buenos días. Buenos días. Profesor Fossati. Bom dia. Fernando Jiménez de Todo Sport. Fernando Jiménez, da Todo ¿Qué Sport. porcentaje se cumplió de lo planificado? Qual percentagem do planejado foi atingido? Si lo dejó
O que você pensou antes da partida contra o Chile? Você ficou satisfeito do que tinha pensado? Ou está faltando alguma coisa na seleção? también se juega de acuerdo a los errores del Você otro. falou que se joga também considerando os erros do adversário. ¿Cree que se hizo un buen Mas partido? você ficou satisfeito? Pensa que a partida foi boa ou ficou Pienso que se pudo hacer más. talvez pensando que poderiam ter feito mais? Siempre pienso que se puede hacer más, siempre. Eu sempre penso que se pode fazer mais. Sempre, Siempre sempre. hay detalles para mejorar. Sempre há detalhes para melhorar. Por eso no uso Por isso eu não eh, uso la palabra conforme. Yo nunca estoy conforme. a palavra Ahora, conforme. Eu nunca satisfecho estou del partido del otro conforme. día, sí estoy. Agora, satisfeito com a También partida do creo outro dia, que estou. es parte Acho também de nuestro trabajo, más que allá é de parte estar do nosso muy atento trabalho, a corregir para y a além de mejorar, ficarmos bem ligados para corrigir ver el e lado de la melhorar, botella llena también. ver também Porque o copo cheio. solo pasamos viendo lo que nos Porque falta, pero no se a vemos lo gente que só tenemos, pensa no entonces que la está mirada es muy faltando e não larguísima pensa no que temos, y então o no olhar vai ser muito necesitaría transmitirlo negativo bueno, e eu não estoy estaria satisfecho, transmitindo, passando nada bom estoy, para me eles. quedé Eu satisfecho con estou el partido del otro día, satisfeito, eu fiquei satisfeito com a partida do pero outro jamás dia, conforme, así que mas jamais de conforme. hecho no puedo estar E conforme de fato, con un resultado de un empate. eu não posso ficar Y de ahí en más te puedo decir varias otras conforme cosas. com um empate. E eu poderia Pero falar sí outras coisas satisfecho, também. sí. Sí, Mas porque satisfeito estou, claro. respeto y Estou valoro la capacidad de los porque rivales. respeito e Por eso no hubiera valorizo a jugado contra capacidade nadie. do Lo adversário. mismo habría que preguntárselo a los chilenos a Teríamos ver que si perguntar a mesma coisa para esperaban os más o menos. chilenos, né? Me parece Para que ver se eles esperamos esperavam más mais ou también. menos. Eu acho que é assim. Jorge Fossati y jugador Gianluca Lapadula. Muchas gracias. Con esto Fossati e finalizamos la conferencia. Lapadula, muito obrigado. Coletiva encerrada.